Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e quero nesse vídeo comentar aí a lição de número 7 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus aí referente a EBD, ok? E o título da lição que estaremos abordando aí é Miqueias, o defensor dos pobres. Então, como você acabou de ver aí, estaremos falando nesse vídeo um pouco sobre o ministério, a vida, né, do profeta Miqueias, ok? E lembrando, é claro que esse estudo aqui, essa lição, ela faz parte de uma série relacionada aí nesse trimestre aos livros dos profetas menores, né, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Então a gente está estudando aí ao longo desse trimestre a respeito dos profetas menores. E o profeta que estará sendo estudado aí, como eu já disse, é o profeta Miqueias. Então por esse estudo aí, para conhecer um pouquinho mais a respeito da vida e do ministério desse homem. Então para começar, gente, o nosso texto bíblico básico está lá em Miqueias, capítulo 1, ok? E os versos 6 e 7. Aí nós temos o capítulo 2, versos 1, 2 e 10, capítulo 3, versos 1 ao 3, e por fim, capítulo 6, o versículo também aí de número 6. E nós temos o nosso texto áureo, que está em Miqueias 6, verso 8, e nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É uma pergunta aí do profeta Miqueias ali, falando com Israel da parte de Deus. Vamos continuar aqui então. Para começar, para começar o nosso comentário, nossa palavra introdutória, eu gostaria de fazer com vocês aqui algumas considerações iniciais, né? Vocês que nos acompanham sabem que volta e meia a gente faz uma análise do conteúdo aí, um conteúdo maravilhoso, diga-se de passagem, muito bom o conteúdo desse trimestre, dessa revista em si, dessa lição. E a gente, muitas vezes, fazendo essas análises, procura, né, na medida do possível, tentar auxiliar principalmente os professores, né, e superintendentes, pessoas que estão ligados diretamente à EBD. Né? Eu tenho recebido algumas perguntas aí de pessoas que às vezes assistem nossos vídeos aí no canal e essas pessoas nos perguntam como lidar com certas situações, como preparar certos tipos de aula, muitas vezes como assimilar melhor o conteúdo que nos é passado, um ótimo conteúdo, mas às vezes a pessoa não consegue ampliar o entendimento a fim de compreender realmente o que está escrito ali, então ela pede muitas vezes essa orientação. E o que a gente procura fazer, na medida do possível, é tentar auxiliar essas pessoas. E dessa maneira, a gente tem, glória a Deus, conseguido aí, né, tido um bom resultado, tem logrado êxito com isso. Então eu queria fazer também aqui, gente, algumas considerações iniciais para essa lição, tá? Livro do profeta Miqueias. Então a primeira que eu gostaria de fazer está aqui, ó. Vamos lá. É preciso reconhecermos o fato de que estamos diante de um livro pouco lido e citado em nosso meio. E que, por este motivo, precisamos nos ater mais aos temas nos quais estamos mais familiarizados, ok? Então, o que a gente quer dizer com isso aqui? Qual é a intenção, a minha intenção por trás disso? É que a gente precisa se atentar para um detalhe. Né? Eu não comecei a explicar ainda a lição, né? Trabalhar com ela a respeito do livro do profeta Miqueias, porque é bom que a gente entenda isso aqui primeiro. Antes de você, professor, de repente, preparar e elaborar a sua lição com base naquilo que ele é proposto na revista, é bom que você entenda que você estará ministrando, creio eu, no domingo, né, seria o mais comum entre as igrejas, a maioria das igrejas, domingo pela manhã, você estará ministrando no próximo domingo uma lição na qual é baseada num livro em que não é tão lido e tão citado, pelo menos, dentro das nossas igrejas, de cultos. A gente não percebe, muitas vezes, pregadores dizer para nós lá, muitas vezes a gente ouve pregadores dizer assim, olha, abramos nossas Bíblias na noite de hoje, por gentileza, no livro do profeta Miqueias. Dificilmente a gente vê pessoas pregando o livro do profeta Miqueias. Dificilmente em estudos bíblicos, perceba o que eu estou dizendo, dificilmente, não estou generalizando, não estou dizendo que ninguém pregue ou que ninguém leia, possa ser que alguém esteja assistindo e de repente você é um fã desse livro e sempre prega e leciona. Tá, eu estou explicando que geralmente a gente não vê as pessoas lendo, explicando, ensinando, comentando algo a respeito do conteúdo do livro do profeta Miqueias. Ele entra naquela classe, num dos livros maravilhosos, mas pouco lidos e pouco citados, ok? Então, a questão é, como é que a gente faz para lecionar uma EBD, para trabalhar numa escola bíblica com nossos alunos ali, para explicar um livro como esse? Porque a gente entende uma coisa, você, professor que me assiste, aí você vai dizer, não, esse livro eu tiro de letra, de repente você está dizendo aí, pensando enquanto assiste esse vídeo, mas a ideia é compreendermos que os nossos alunos, nem todos os nossos alunos têm conhecimento desse livro, nem todos os nossos alunos, possa ser que você vai estar lecionando para alguém que nunca leu.
possa ter trocentos anos de crente, mas ainda não leu esse livro do profeta Miqueias, tá? Então, por isso, é difícil para essa pessoa compreender a questão relacionada ao livro. Então, eu acredito, né, eu estou convicto de que a melhor maneira de trabalharmos, tá? E eu vou falar isso aqui em outras aulas, vou continuar com esse pensamento aqui, volta e meia você vai me ver falando a mesma coisa, que é necessário, tá? É pertinente. Então, eu estou convicto de que a melhor maneira de trabalharmos dentro de EBDs, com livros como esse aí, né, Miqueias, pouco lido, pouco citado, às vezes pouco pregado, pouco ensinado, né, pouco, eu colocaria aí, citado lá em cultos de ensino também, né? Então, o que é pouco exposto? Então, o que é a ideia aqui? A ideia é entender que livros como esse a gente precisa fazer o seguinte, mostrar aos nossos alunos, aqueles que ainda não conhecem, não têm conhecimento desse livro, que existem temas nesse livro que são bem conhecidos. De repente a pessoa não está familiarizada com o livro, mas está familiarizada com o tema que está descrito no livro. Então, em situações como essa, né, que nem sempre todos que estão em sala de aula têm conhecimento acadêmico, né, e eu tenho tido o prazer aí, né, glória a Deus, de assistir muitas aulas, eu tenho visto pessoas também comentando essas mesmas lições que eu estou comentando aqui, relacionadas aí à Central Gospel. Eu tenho aprendido muito também com outros professores aí na internet, pessoas que são usadas por Deus, bênção de Deus para ensinar. Mas às vezes a gente percebe o seguinte, né, algumas pessoas me ligam, mandam mensagem nesse sentido, que às vezes as pessoas trazem uma aula boa, um conteúdo bom, mas é um conteúdo muito acadêmico, muito teológico, algo que às vezes, desculpe dizer, mas está um pouco aquém da realidade de quem está estudando, quem está aprendendo. Então, às vezes, a gente tem que entender uma coisa, gente. Por mais que a gente diga, cite, né, a gente gosta muito de falar isso, que a Escola Bíblica Dominical é o maior seminário teológico do mundo. Eu não discordo disso, porque do que eu tenho aprendido, boa parte, né, a grande maioria do que eu tenho aprendido tem sido realmente na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho aprendido muito com Deus dentro da EBD. Mas se a gente vai dizer que a Escola Bíblica é um seminário, nós vamos entender uma coisa. Tá, a Escola Bíblica é o maior seminário, não estou discordando, ok, estou concordando também. Mas todo seminário tem níveis, dentre eles básico, médio e avançado. Então a EBD também teria básico, médio, avançado. Nós entendemos pelo menos que boa parte ou a maioria das pessoas que estão na EBD hoje não poderiam compor o chamado médio ou avançado. Nem todo mundo tem esse conhecimento, esse grau teológico. Então às vezes a gente assiste aulas, né, vê aulas aí, ouve, lê materiais em que a pessoa que está lecionando tem um conhecimento tremendo. Gente, a gente fica maravilhado. Mas o problema é que o conhecimento é tão grande, é tão vasto, é tão tremendo, que a gente não consegue nem acompanhar. Então, eu tento, às vezes, imaginar uma EBD, uma sala de aula como essa aí. Às vezes está num lugar como esse aí, em que a gente está falando bonito, usando palavras dentro do vernáculo, né, palavras tremendas, citando referências aí diversas, muitos comentaristas, muitos teólogos de diversos lugares do mundo, a gente leva todo aquele aparato teológico, acadêmico para dentro da sala de aula e às vezes os nossos alunos, muitas vezes só tem a própria Bíblia, não tem um comentário, não tem ali, né, como eu diria aí, um atlas bíblico, uma questão geográfica. Não estou dizendo que a gente não deva ensinar a explicar assim, mas o gostoso é tentar descomplicar as coisas. E é isso que esse canal, é isso que eu tenho tentado, Deus tem me impulsionado a isso. De vez em quando você percebe que eu coloco alguma coisa em hebraico e tal, mas não para poder dizer ou mostrar que eu estou aprendendo, estudando hebraico. A ideia, é claro, é que quando é algo que é muito enigmático, complexo, difícil, de difícil compreensão, é bom que a gente traga lá o mais próximo do original para poder elucidar casos como esse. Mas a ideia, gente, eu já vou começar agora a aula, que eu acredito que eu já tenha falado o suficiente aí, é que a gente entenda isso. Vamos trabalhar agora, gente, com um livro que poucas pessoas conhecem. Então, se as pessoas não conhecem o conteúdo do livro, se não puderam ler os 7 capítulos do livro de Miqueias, não conhecem versículo por versículo, mas os temas que estão lá, temas como ali, temas como idolatria, de repente a pessoa conhece esse tema, já leu algo a esse respeito, viu outro livro da Bíblia que focam esse ponto. Essa questão da opressão aos pobres, vamos ver isso aí. Então, de repente, não é um tema que a pessoa conheça biblicamente, mas ela veja aí no dia a dia, ela assista questões como essa. Então, dá para se fazer isso. Se a gente, muitas vezes, não tem esse conhecimento, essa bagagem, esse aparato teológico suficiente para poder trazer ali aquele entendimento para os alunos, a gente muitas vezes pode tentar trabalhar num nível de ler a mensagem bíblica, ou seja, o livro da Bíblia, e tentar, é claro, contextualizar. E dentro desse contexto aí, fazer com que nossos alunos
consigam ser inseridos na mensagem que está sendo passada. Então, eu acho que ficou tranquilo aí. Outra coisa que eu queria ver com vocês, então. Além disso, vamos lá. Então, devemos, a partir de situações como essas, desenvolver em nossos alunos o interesse pelos livros, né, no caso aí da Bíblia, e também pelos temas pouco lidos e discutidos em nossos cultos. Então, o que a gente precisa fazer? Já que vamos trabalhar com livros da Bíblia, que as pessoas leem pouco, ou pouco conhecem a esse respeito, a gente pode fazer aí, estudando esses temas, fazendo as pessoas se familiarizar com esses temas, fazer com que essas pessoas, né, isso desenvolva nos nossos alunos um interesse por esses livros, tá? Um desejo por conhecer mais desses livros. Então a gente pode aproveitar situações como essa. Então o livro de Miqueias é um livro ótimo para isso, gente. Então você, professor, pode despertar aí nos seus alunos o interesse pelo livro de Miqueias. Não estou dizendo que seus alunos não tenham tal interesse, tá? Mas quando a gente começa a explicá-los numa linguagem que eles compreendam, consigam assimilar bem essa linguagem, consigam entender o que nós estamos querendo dizer, o que o profeta Miqueias queria dizer. Quando a gente não dificulta muito, quando a gente não traz tantas fontes, tá? Porque às vezes a gente percebe que muitas fontes até complicam, porque fonte A diz uma coisa, fonte B diz outra coisa, fonte C diz outra coisa, fonte D diz outra coisa, a gente joga tudo isso num vídeo, às vezes num áudio, num vídeo aí no YouTube, ou às vezes em sala de aula, que às vezes é até mais complicado. Então nossos alunos ficam aí tentando aprender, ou até professores que estão começando agora, né? Professores que estão iniciando ainda, que não tiveram essa oportunidade de adentrar um seminário teológico e ali aprender um pouco mais. Então, essa aí eu acredito que seja a minha contribuição para você, professor, que estará ministrando o livro de Miqueias, ok? Então faça isso aí. É um livro difícil, pelo fato de não ser muito conhecido dentre os nossos ouvintes, mas você pode criar meios aí com os temas que são propostos por Miqueias para trazer com esses temas atrativos, criar atrativos para os seus alunos, tá, gente? Então vamos começar. Dito depois disso, eu acho que já está na hora, ou passando na hora da gente começar aí a comentar a nossa lição, tá? Vamos lá então. Então, para começar aí, vamos lá. Então nós temos aqui já de biografia do profeta, vamos lá. Nascido na pequena cidade de Moreset Gat, ou Moreset Gat, né, como se diz, distante 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, Miqueias endereçou sua mensagem tanto ao reino do norte, Israel, está lá em Miqueias 6:2, quanto ao reino do sul, ou seja, Judá, Miqueias 1:5, onde vivia. Seu nome no hebraico, está vendo aqui, Michá, né, significa quem é semelhante a Jeová? Olha aí, é uma pergunta o nome desse homem. E corresponde à pergunta que ele fez lá em Miqueias 7:18. Então, para começar, nós temos aí, gente, em princípio, a biografia desse profeta. Então, a gente já viu aí que ele é nascido numa cidade pequena, lá próximo ao sul. A cidade estava aí ao sudoeste lá de Jerusalém, 32 quilômetros. Né, e que Miqueias também, ele endereçou, como diz aí, a mensagem dele foi endereçada tanto ao norte quanto ao sul. Isso é interessantíssimo, porque a gente volta e meia vê profetas vaticinando ali, pregando, entregando a mensagem de Deus, uns para o sul, outros para o norte, ou profetas do sul que são levados, como o caso de Amós, ao norte para profetizar. Mas esse profeta, ainda que ele morasse no sul, bem no extremo sul, a mensagem dele contemplava, olha que coisa linda, a maneira como Deus deu a ele, contemplava a região onde ele vivia, o sul, até lá em cima no norte. E isso é maravilhoso e tremendo. E você pode, professor, aí também explorar isso aí em sala de aula. Você pode estar colocando um mapa aí. Eu acabei não colocando devido à correria que foi essa semana, até me atrasei para estar gravando o vídeo, tá? Mas você pode estar colocando um mapa e explicando melhor para os seus alunos isso aí. Outra coisa que é interessante também, vamos lá, é o nome desse homem. O nome dele, como diz aqui, né, é Michá, ou, né, como a gente conhece aí, né, Miqueias. Lembrando que também você vai encontrar bíblias que não estão lá Miqueias. Pode ser que você tenha uma tradução aí, eu não sei qual é a sua, possa ser que esteja lá Micaías. Então, Miqueias, né, como a gente vê aqui, Michá, também era conhecido como Micaías ou Michaiahu, ok? Que é a mesma coisa, Michaiahu, Micaías, ou Michá, Miqueias, tá? Como também é conhecido. E quer dizer aí, como a gente já viu, quem é semelhante a Jeová? Vamos tentar ver isso aqui. Volta e meia eu já disse a vocês que sempre que eu julgo necessário, eu trago para vocês algo do original para a gente poder entender um pouquinho mais. Então a gente tem lá uma pequena citação, e hoje eu não vou trazer o versículo inteiro, porque não é necessário, é só o início do versículo, que é lá no capítulo 7 de Miqueias, o versículo de número 18, da Bíblia hebraica, ok? Hebraico massorético, vamos lá, do Códice Leningrades. Então vamos ver isso aqui, ó. Então nós temos aqui, tá vendo? O hebraico que está aqui, ó, Miel. Então nós temos aqui Miel ou
Miel, como você quiser pronunciar, tá? Há quem diga Miel, ok? Então, essa questão, gente, não vamos discutir por pronúncia de hebraico. A ideia é entender de onde origina-se isso, por não ser aula de hebraico. Então, para quem diz Miel, ou Miel, ou Miel, ok? Vamos lá, fica à vontade, tá aí. Então, nós temos aí, tá? Miel, aí nós temos aqui, tá vendo, ó? Kamocha, kamocha, kamocha. Então, miel, kamocha. Miel, kamocha quer dizer o quê? Vamos ver agora. Então, nós temos aqui, tá vendo de novo aí? Miel, kamocha quer dizer quem é Deus. Vamos lá, miel. Quem é Deus semelhante a ti? Kamocha. Então daí saiu essa ideia do nome de Miqueias, tá? Então quando você pega lá no português, sua Bíblia aí, Miqueias 7,18, vai iniciar dizendo isso aí. Quem é semelhante a Jeová? Já começa Miqueias fazendo essa pergunta, ok? Ele inicia esse versículo dizendo isso. E no texto hebraico está lá, Miel Kamocha, ou seja, quem é semelhante a ti? Ou quem é Deus, melhor dizendo, semelhante a ti? Então não há, ok? Então lembrando que Deus aqui é a palavra El, ok? Continuando então, vamos lá. Miqueias foi contemporâneo dos profetas Isaías e Amós, no reino do sul, Judá, e do profeta Oséias, no reino do norte, Israel. Isaías foi... Então, continuando aqui, então, a gente fala um pouquinho sobre a biografia dele, está dando continuidade aí ao estudo relacionado à biografia desse profeta Miqueias. Então a gente percebeu que Miqueias ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época do profeta Isaías. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, caso dê tempo aí. Então ele viveu ao mesmo tempo ali com o profeta Isaías, lá no sul, e também com Amós, que a gente citou lá no início do vídeo aí. Amós também lá no sul, ok? Junto aos pastores lá de Tecoa. E ele também foi contemporâneo lá do norte do profeta Oséias. Então, enquanto ele profetizava ali, ele era mais moço, acredita-se que ele era mais jovem do que o profeta Isaías, tá? E que esses outros profetas. Então ele, um jovem, Miqueias, acredita, ele atribui isso, o fato de que ele profetizava lá no sul, e que ele era contemporâneo desses profetas aí. Então, continuando então, já na educação dele, vamos ver isso aqui, a criação. Isaías foi educado no templo e na cidade de Jerusalém, local de sua atuação profética. Já Miqueias, por sua vez, vivia na aldeia do interior de Judá e pode ter sido um agricultor, um ancião ou até mesmo um representante, né, de um lugarejo, um vilarejo, há quem pense assim também. Então, olha que coisa interessante. Então, do lado nós temos o profeta Isaías, como é conhecido, né, entre os hebreus, entre os judeus, o grande profeta Isaías, o profeta messiânico, um homem cujo rolo é tremendo no número de vaticínios. E esse homem foi criado lá, a quem nos veja aí, analisando fontes, referências e a Bíblia, que Isaías teria até, inclusive, o sangue azul, né, parente ele de reis. Então, olha que coisa importante a gente pensar nessa questão aí, de que Isaías foi criado num ambiente, a gente colocaria, não vou dizer melhor no que tange comportamento de pessoas, mas num ambiente onde as pessoas viviam de uma forma mais tranquila, mais arregalada, né, mais financeiramente melhor, eu assim diria. Já o Miqueias foi criado lá junto aos camponeses, né, num pequeno vilarejo. E esse vilarejo dele, a gente tem noção, referências dele só pela questão da arqueologia. Porque se não fosse a referência a Miqueias, a gente não vê outras referências a isso, a não ser lá uma pequena coisinha em Josué. Então a gente percebe que ele vem de um lugar pequeno, um lugar humilde, e morava lá junto aos agricultores, aos aldeões. Tá? Então, por isso alguns criam até que acabou se tornando um homem influente, um ancião lá, alguém que representava uma parte ali. Então a gente percebe uma coisa, gente, o que eu quero falar sobre isso aqui, onde eu quero focar nisso aqui. A gente percebe que ambos são profetas, Isaías e Miqueias. E a classe de pessoas com que eles conviviam, né, e a questão, a vida financeira, a gente percebe que é bem diferente, né, um contraste entre ambos. Mas isso não impediu que Deus usasse ambos. Então a gente não pode, para começar, a lição que eu tiraria daqui, e eu quero ser breve nisso, é que a gente não pode rotular um profeta pelo estilo de vida, ou seja, que ele vive financeiramente falando. Então, se o profeta é só aquela pessoa que é humilde, que às vezes não tem uma roupa cara para vestir, não se alimenta das melhores. Gente, não é isso não. Não estou dizendo que profeta tem que ser rico, nem que profeta tem que ser pobre. Você me entendeu? Eu estou dizendo que nós, às vezes, vamos na onda das pessoas e acabamos rotulando.
Então, o fato de uma pessoa ter conseguido, trabalhou, galgou alguma coisa, hoje ele tem uma casa boa para morar, por assim dizer, um carro, uma vida financeira boa, e se tornou um cristão, isso não quer dizer que essa pessoa não pode ser um servo do Senhor autêntico pelo fato dessa pessoa viver bem financeiramente. Isso não tem nada a ver. E do outro lado também, não quer dizer que uma pessoa que não conseguiu granjear, alcançar tantas coisas financeiramente falando, não possa ser também um servo do Senhor. Então a gente tem esses dois problemas aí. De um lado, a teologia da miséria, aquela pessoa que prega que a gente não pode ter nada, que ninguém pode ter nada. Se alguém está conseguindo alguma coisa, ou tá profetizando a carne, ou está inventando, ou está fazendo alguma coisa errada aí, algo ilícito. Ou também do outro lado, aquela pessoa que, né, que prega que as pessoas têm que ter tudo bom e do melhor sempre. Tem que estar sempre com a carteira cheia. Profeta é aquele que só anda bem, comer o melhor da terra. Então, gente, a ideia aqui é entender que Deus usa quem está bem financeiramente, quem não está tão bem assim financeiramente. A tendência aqui é entender que Deus usa quem quer, como quer, da maneira que quer. Tá? Então cabe a Deus. Deus é santo, soberano, glorioso. O que eu vejo aqui não é nem a questão financeira entre ambos. Tá? Eu citei isso aqui como exemplo, né? Porque eu ouço pessoas falarem sobre isso, então eu achei um momento oportuno para falar sobre isso. Mas o que eu percebo aqui é uma questão de território, local. Tá? Deus usou Isaías para falar lá com os reis, com os ministros, com os sacerdotes, com os, por assim dizer, né, os príncipes, né, com a elite, vamos por assim dizer, lá de Judá, mas também usou Miqueias da mesma forma, com a mesma unção, com a mesma intensidade, com a mesma autoridade, tá, com a mesma unção poderosa de Deus na vida, para falar com as pessoas mais humildes, mais simples. Tá? Então Deus ele fala com quem quer, como quer, da maneira que ele quer. Então, fechando essa parte aqui, então Deus tem pessoas que pregam em diversos lugares. Tá? Tem pessoas que, eu não sei porquê, optam sempre por pregar em templos gigantescos, né? Mega eventos, escolhem onde quer pregar. Então, aquela pessoa que muitas vezes ela quer crescer dessa maneira, escolhendo lugares grandes. E há pessoas que muitas vezes optam por estar tranquilas, pregar em igrejas pequenas, simples, humildes, não são chegados a grandes aglomerações, lugares grandes, cartazes, outdoor, coisas do tipo viagens. Tem pessoas que gostam simplesmente de estar ali em igrejas pequenas, humildes, simples, tranquilas. Tá? Então, isso é muito relativo. O importante é entender que quem está nas igrejas pequenas, servindo a Deus, glória a Deus, está com Deus. E quem está, quando eu digo igreja pequena, igreja grande, você entende. Só uma questão, tá, para a gente assimilar bem aqui. Não que exista uma igreja grande e igreja pequena. Tá? A igreja verdadeira de Deus é uma só. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que gostam de estar em pequenos templos e outros grandes templos. Então há aquelas pessoas que se sentem, os Isaías estão entre os grandes da terra, e aquelas pessoas que se sentem como Miqueias, estão lá entre os mais humildes e mais simples, estão felizes com isso. Então isso a ideia é entender que isso não é algo a se brigar, não é motivo para a gente criar contenda com isso. Então, onde quer que você esteja, pregue a palavra, pregue o evangelho. Não bajule pessoas para ganhar bem dinheiro e galgar cargos aí. Continuando aqui então, vamos lá. Vamos ver agora então, gente, né, uma mensagem de protesto. Então a gente vai ver agora o teor, a partir de então nós acabamos de ver aí a biografia do profeta, bem pouco, porque a gente não tem muita coisa referente a ele, e veremos agora também o teor da mensagem desse profeta, uma mensagem de protesto. Vamos começar então. Então, peculiaridades do livro, vamos ver aqui, tá lá, Miqueias repetidas vezes utilizou a ideia de remanescente, ou seja, resto ou restante, para fazer referência àquela pequena parte da nação que Deus preserva para si. O profeta fez citações precisas acerca do Messias, tais como Miqueias 2, 12 e 13, 4, 1, né, 7 e 5, 2. A gente vai ver isso aqui com mais clareza. Essa parte referente ao Messias, vamos deixar lá mais para frente para a gente poder entender melhor. Tá? Vamos separar isso aqui. Então vamos focar nessa primeira parte. A gente percebe que Miqueias, né, ele traz aí o juízo de Deus contra Judá, né, contra Israel, a gente viu isso aqui, Samaria, capital, e Jerusalém, lá no sul. Ou seja, ainda que Miqueias traga um juízo contra o que nós poderíamos chamar de povo de Deus, né, que seria a nação de Israel, um povo separado, chamado por Deus, mas estava agora em pecado, ainda assim, mesmo que esse povo estivesse prevaricando, estivesse envolto em idolatria, estivesse envolto em impunidade, né, os ricos tirando do pobre, oprimindo cada dia mais o pobre, os pobres sofrendo com grande perseguição, ainda que tudo isso estivesse acontecendo naquele tempo, o que a gente percebe é que Deus, pela boca de Miqueias, nos mostra que havia ali em meio àquelas pessoas o remanescente do Senhor. Isso é importantíssimo, gente. O que a gente aprende com isso aqui? O que pode ser aplicado com isso aqui?
a gente aprende o fato de que a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da gente generalizar. Tá? Essa questão de generalizar é muito perigosa. Às vezes a gente ouve falar de certos lugares onde se diz cultuar a Deus, mas existem cultos dúbios, cultos estranhos, pessoas com a mente muitas vezes voltada somente ao dinheiro aos bens materiais, uma vida financeira e não uma vida espiritual. A gente acaba rotulando, a gente acaba dizendo, olha, todo mundo que está lá, ninguém presta lá, todo mundo lá só quer dinheiro, todas as pessoas. Então a gente precisa entender isso aqui, gente. Em meio a todo aquele Israel e aquele Judá envolto naquele pecado, havia naquele meio o remanescente. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Em todo lugar onde se prega a palavra de Deus, ok? Ainda que existam, quem sabe, líderes, pessoas aí mal intencionadas, mas ainda assim há um povo lá com o coração aberto, existem pessoas lá ligadas a Deus, existem pessoas lá que estão buscando o céu. Muitas vezes você que está assistindo esse vídeo agora, pode ser que você tenha um parente que está reunindo no lugar onde você não quer que ele reúna, que não gosta daquele lugar, acha ruim o evangelho como é pregado ali, a maneira como é ensinada, a forma que de repente você acha que aquele lugar está extorquindo essa pessoa, e muitas vezes você já orou, já falou com Deus para que Deus arrancasse essa pessoa que você ama desse lugar, já conversou com essa pessoa, já aconselhou, já leu a Bíblia, já tentou discipular, ensinar, e se você percebe, quanto mais você fala, mais a pessoa fica presa, arraigada ali. A questão é o seguinte, é entender que, ainda que, como eu já disse aqui, existam líderes naquele lugar que estejam pensando de maneira errada, mas o interessante é entender que ponto essa pessoa, qual é o comprometimento dessa pessoa com esse lugar. É realmente com esses líderes? Ou essa pessoa que está aí, que você conhece, está lá buscando a Jesus Cristo, tá? Está buscando a Deus, mas que doa às vezes em nós dizer, mas a pessoa está sendo enganada, mas ainda assim nós vamos orar para que Deus ele faça a obra dele, para que ao tempo certo, ao tempo que ele achar oportuno, ele faça a obra na vida dessa pessoa. Mas o que a gente precisa entender é que nesses lugares aí, que a gente às vezes rotula como ruins, estranhos, existem pessoas lá que só estão lá por Jesus Cristo, estão lá voltadas a Deus, ainda que às vezes sejam enganadas, e a gente se entristece com isso, né? E eu divido, né, essa dor com você, que de repente tem um parente que está passando por isso aí, mas essas pessoas estão ali, se estão buscando a Deus, a gente precisa entender e procurar conversar com essas pessoas. O que tem motivado essa pessoa a estar ali? É a palavra desse líder, vou dizer assim, a influência dessas pessoas que estão ali, ou essa pessoa está ali pelo Senhor. Então existem, gente, os remanescentes, tá? Então a gente precisa estar atento a isso, tomar cuidado em rotular certos lugares, rotular certas pessoas e muitas vezes acabar até pecando nesse sentido, por não entender que mesmo que, olha aí, o Israel estava envolto em coisas terríveis, Judá estava imerso em pecado, mas haviam pessoas ali que não se misturavam, que não se misturavam com aquilo, tá? E que estavam ali buscando a presença de Deus. Que possamos entender isso aí, tá? Continuando então, 1.2, divisão do livro. Como é que o livro é dividido? O livro de Miqueias está dividido em 3 partes. Vamos ver isso aqui. O profeta encerra cada uma sessão com uma promessa. Então a gente percebe aqui numa divisão. Lembrando, gente, que é até complicado falar um pouco sobre isso, porque diversas fontes que você pesquisar aí, diversos livros que você procurar ler comentários, vão trazer divisões até diferentes desse livro. Então não dá para dizer que existiam 3 divisões de maneira clara, né? O que eu entendo aqui é que o comentarista da lição, ou quem elaborou esse slide, lembrando que, volto a falar o que eu disse no vídeo passado, eu ainda não consegui a revista desse trimestre, então você vai dizer, mas que conteúdo é esse que ele está usando? Que conteúdo que eu estou usando nesses slides? Eu estou usando o conteúdo que eu busquei lá, baixei no site chamado Escola Bereana. Esse site, pelo que eu percebi, é um site ligado lá à igreja Advec, né? A Advec, eu não sei como pronuncia, não conheço pessoas de lá muito bem. Então, assim, Advec ou Advec, que é o site lá da igreja do pastor Silas Malafaia, que inclusive da editora Central Gospel, é quem dispõe para nós esse material maravilhoso. Então, como eu não tenho a revista, eu estou baixando aí esse slide. Então, você pode estar procurando, digita lá Escola Bereana e você vai encontrar muito subsídio, materiais de apoio, vídeos, né, podcasts, coisas que vai te auxiliar, tá? Estou fazendo a propaganda aqui porque eu também estou sendo beneficiado aí com o pessoal lá da Escola Bereana, né? E parabéns a ele pelo excelente trabalho. Então agora continuando aqui, vamos lá, eu busco o slide aí, que é deles, mas o comentário ainda estou fazendo o meu comentário em cima do material deles. Continuando aqui então, a gente vê aí que o livro do profeta Miqueias possuía
com base aqui em 3 divisões. Vamos ver essas divisões aqui. Primeiro, o juízo, né, de Deus contra Israel e Judá. Então, o juízo contra Israel e Judá, aí, gente, é uma das seções desse livro. Ele se inicia, ele vai do capítulo 1 até o 3 falando sobre isso aí. Ele mostra o juízo de Deus sobre Israel e Judá, norte e sul. Mas ele encerra falando sobre um ajuntamento que Deus, posteriormente, isso aqui é escatológico, né, com a vinda do Messias, a chegada de Cristo Jesus, né, a segunda vinda de Cristo, todos esses povos seriam unidos, juntos novamente ali. Então, ele traz uma sentença, uma sequência e dá após ela uma promessa. Então, a primeira promessa seria essa, juntar o povo, com a vinda do Messias. Aí nós temos a segunda sequência, que é a mensagem profética de esperança. Tá? E a segunda promessa seria destruir os inimigos. Então, a gente vê que no capítulo 4 até o 5 ali, 4 e 5 de Miqueias, a gente vê Deus prometendo ali restaurar, né, uma restauração para com Israel. E dentro dessa restauração, a destruição de todos os povos que se levantaram contra. A gente vê uma questão ligada ao cativeiro, sim, a Síria, a gente vê Babilônia, menções como essa, mas ainda assim a gente vê Deus ali, por intermédio de Cristo Jesus, no milênio, todo aquele processo maravilhoso, destruindo as nações inimigas de Israel. Então há uma promessa também. Por fim, nós temos aí, Deus denuncia Israel, né, uma denúncia, Deus começa no capítulo 6, a gente vai ver no início do capítulo 6, uma denúncia grave, denúncias graves que Deus está fazendo contra Israel, mas no final Deus mostra ali a sua misericórdia. E a última promessa seria qual? Cumprir as promessas feitas a Abraão e que ainda não se cumpriram integralmente. Então a gente sabe que Deus fez diversas promessas a Abraão, isso é maravilhoso. Você busca ali no Gênesis 12, você vê coisas tremendas. Deus chama Abraão e vai dizer para ele, ó, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu tinha de mostrar. Aí Deus vai dizer, olha, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção. Quem te abençoar está abençoado, quem te amaldiçoar está amaldiçoado, porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, uma série de promessas de bênçãos. Aí Deus continua prometendo, no capítulo 15 também, né, Deus começa a mostrar a Abraão como será gigantesca, enorme a descendência dele, mas há promessas que, coisas que Abraão viu, o início ali com o nascimento de Isaac, coisas que após sua morte, é claro, ele não pôde ver, mas deram início ali com Isaac, por conseguir Jacó, as tribos, e coisas que foram acontecendo desde a chegada a Canaã, que ainda eram promessas de Deus para Abraão, mas há promessas que Deus fez a Abraão que só vão se cumprir, tá, no porvir. São promessas que têm cunho escatológico, isso é maravilhoso. Tá? Então, ele termina com isso aí, essas sequências de promessas, com base nessas 3 sequências de Deus, na divisão desse livro aí. Continuando também, significado do nome das cidades. Miqueias profetizou a destruição que viria sobre a cidade de Judá. Então, na parte de Judá, Miqueias, ele usa nomes de cidade para mostrar o que Deus faria lá, a destruição. Então ele vai usar, tem alguns exemplos aqui, você pode estar lendo aí, né, na revista, claro, em sala de aula, né, Gate, Bet, Leafra, Safir, Zanã, Marote, Laquis, Aczib, Maressa. Então ele usou alguns nomes lá. Vamos ver isso aqui. Ele mudou o significado de muitos nomes como uma forma de descrever um mundo em completa desordem. O que é isso aqui? De repente, talvez isso aqui seja até meio complexo para a gente estar trabalhando com os nossos alunos para explicar. Haja vista o fato de, como eu disse lá no início do vídeo, nem todos têm conhecimento desse livro. Mas a ideia aqui é entender que Miqueias, em dado momento desse livro, logo no início ali, ele usou uma espécie de trocadilho. Ele pegou nomes de cidades, fez uma espécie de alteração nesses nomes, na escrita desses nomes, a fim de que, alterando a escrita, pudesse também alterar a pronúncia. E a pronúncia que ele dava aproximava-se de uma outra palavra lá do hebraico. Então isso que ele fez trocadilhos, tá? A ideia é essa. E com esses trocadilhos, quando ele dizia isso ou escrevia isso, ele dizia uma palavra, dando a entender outra e apontando para o juízo de Deus lá nessas cidades. Então isso é o que ele fez. Então você pode perceber, se você tentar procurar na geografia bíblica, você vai perceber que os nomes das cidades não estão como Miqueias escreveu. Então, não que ele tenha trocado os nomes das cidades, a ideia não foi essa. É que ele usou trocadilhos, no que tange o quê? Figura de linguagem, a fim de descrever, tá? Fazer soar diferente. Então, foi proposital, ele usou uma figura de linguagem, que nós chamamos hoje de trocadilho, a fim de que com esses trocadilhos pudesse soar diferente, fazendo uma espécie de enigma, dando a entender o que Deus faria com as cidades lá de Judá. Basicamente, foi o que ele fez aí. Dando continuidade aqui, então vamos lá. Denúncias relacionadas aos pecados sociais. Outro ponto aí interessantíssimo. Miqueias ficou conhecido como o profeta do homem comum. Ele conhecia a vida dos camponeses, bem como as condições em que esses viviam.
Sua denúncia contra os abusos sociais não se limitou a uma seção do livro, mas estendeu-se por ele. Então vamos lá, gente. Outra coisa, Miqueias, como a gente já citou lá em slides anteriores, Miqueias, ao contrário do profeta Isaías, Miqueias foi ser conhecido como o profeta do homem comum. Por quê? Porque ele vivia entre as pessoas mais humildes ali, né, financeiramente falando. Tá? Porque às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que confundem essa palavra humildade, né? Então, às vezes existe aquela chamada falsa humildade, que não é para esse vídeo aqui, não é para essa aula. Mas vamos lá. Então, aquelas pessoas mais humildes, mais simples, por assim dizer. Ele morou, ele nasceu, viveu, ele morou entre essas pessoas. E por isso, ele foi considerado o profeta do homem comum. Por quê? Porque a mensagem dele, ela é uma espécie de defesa a essa classe tão sofrida. Né? A elite de Israel, por conseguinte a elite de Judá, oprimia, né? Oprimia muito os mais pobres. A gente via os ricos tirando, sugando. Né? E isso é um ponto interessante, professor, de você focar esse contexto, porque esse contexto é bem atual, a gente vê isso acontecer. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar dando a isso sempre um viés político e acabar muitas vezes perdendo a oportunidade de ensinar a Bíblia e acabar falando só de questões partidárias e da política, a situação atual do Brasil político. Então, caso você queira falar sobre isso, mas você perceba que isso não vai dificultar a sua aula, fica você livre para isso. Eu geralmente não sou muito fã de se falar de política, tá, de maneira direta dentro de uma EBD, porque nem todo mundo vai dividir opinião e pode acabar atrapalhando a aula. Mas a ideia é entender isso aqui, é contextualizar isso, é mostrar que isso é muito atual. Essa ideia da opressão, essa ideia da busca pela justiça social. Então, Miqueias trabalhou muito isso. Então, o fato dele ser uma pessoa humilde, conviver e viver, né, crescer, morar, viver entre os pobres e defender os pobres, ser a voz do povo, por assim dizer, a voz dos pobres, dos oprimidos, isso fez dele ser conhecido como o profeta do homem comum. Isso é maravilhoso, gente, tá? Olha, por que isso é maravilhoso? Porque isso aponta para a questão da representatividade. Então as pessoas se viam representadas por Miqueias. E é importante a gente ter em nosso meio homens de Deus, mulheres de Deus que nos representam. Tá? Há determinados lugares que eu jamais conseguirei estar fisicamente, há situações que eu não conseguirei entrar. Mas tendo ali pessoas que nos representam, isso faz de nós pessoas abençoadíssimas. Tá? Então, isso é importante. Então, Miqueias era um representante nesse sentido. Ele representava esses remanescentes, as pessoas muitas vezes pobres, oprimidas, enfraquecidas, enlutadas, que sofriam ali em momentos de guerra, então eram saqueadas. Sabe? Todas aquelas pessoas eram as primeiras a sofrer, as que mais sofriam com isso. Miqueias é uma espécie de representante dessa parte, essa classe de pessoas. Então, é bom que a gente tenha em nosso meio representantes, tá? Não estou falando só politicamente, não. Pessoas que realmente pregam a verdade. Todo profeta, ou seja, todo homem, toda mulher, todo crente, o salvo em Cristo, o cristão que prega o evangelho genuíno, ele é de nós um representante, ele nos representa. Porque às vezes você não prega no púlpito da igreja, você não tem costume, ou às vezes ou sente ou acha que não está apto ainda. Há pessoas que acham que não estão aptos e acabam não pregando. Muitas vezes vão ao culto e ficam sentados lá, mas isso não quer dizer que você não se sinta muitas vezes ofendido com certas coisas que você vê, né? Não se sinta indignado, irado com alguma coisa. Então, é bom nós termos nos nossos púlpitos homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho genuíno, que nos realmente representem, tá? Com sua vida, com seu testemunho, não só com palavras não, mas principalmente com testemunho. Esse era o caso de Miqueias. Miqueias tornou-se então um representante do povo, das pessoas humildes, das pessoas pobres, dos necessitados, dos menos favorecidos. E é bom ter representante, né? Nós temos aí, glória a Deus, gente, que hoje nós temos no Brasil grandes homens de Deus, tá, que realmente nos representam. Tá? Há pastores, há homens abençoadíssimos que nos representam muito, né? Inclusive, eu não vou falar aqui para não gerar, não sei quem vai estar assistindo, como você vai receber isso aí, mas eu me sinto bem representado em muitos homens de Deus hoje na nação, aí, que são homens abençoadíssimos, tá? Aí eu me considero, sim, homem de Deus, prego a palavra do Senhor, tenho tentado tocar minha vida com minha família, tudo certinho, um casamento abençoadíssimo, cuidando da minha família, do meu filho, tá, da minha esposa, faço o possível, o impossível, o máximo para cuidar, para que tenham
tudo certinho aqui em casa, para que eu, como um pregador, como eu sou, que eu vá nos lugares que não cause escândalo. Então eu gosto de representar, eu acho bonito representar as pessoas, o povo de Deus. Eu também tenho meus representantes, né? Inclusive pastores, homens de Deus. Inclusive é um pastor aí que eu não vou falar o nome dele não, porque eu seria até suspeito, gente. Nessa lição que fala o nome dele, eu acho que eu seria até suspeito. Mas é um pastor que o Brasil inteiro conhece, ele é muito conhecido do mundo afora aí. Um brasileiro, e é um pastor chapa quente, é um pastor aí que ele não baixa a cabeça para essa questão de ideologia de gênero, essas questões aí de esquerda, visões políticas. É um camarada que onde ele é convidado, ele debate, e é difícil até debater com ele, tamanha a sabedoria e a unção e a autoridade que Deus tem dado a esse homem. Esse homem, vamos dizer assim, ele nos representa, tá? Eu me sinto representado por esse abençoado, né? Que Deus aqui continue abençoando ele aí. E tenho certeza, só de eu falar isso que você já sabe quem é esse pastor aí, que é uma bênção de Deus, tá? Como muitos outros pastores também o são. Então, continuando aqui, gente, a ideia é essa aí, tá? Entender que nós somos e precisamos ser representados. E precisamos também representar pessoas, tá? Os humildes aí, os oprimidos, ok? A gente precisa entender isso aqui, tá? Porque às vezes as pessoas começam, não quero citar e começar de baixo para dizer que quem é humilde está lá embaixo, não. Você entende? Às vezes as pessoas começam a pregar, mas já começam a pregar visando o seguinte: não, amanhã eu só quero pregar em igrejas grandes, mega templos, com milhares de pessoas sentadas. Não, gente, alguém tem que pregar nos templos pequenos também. Nós temos que pregar na rua, no hospital, nos ônibus, becos, valados, templos grandes, se for o caso, sim, convidado, vamos. Ou, glória, se eu chamo, onde me chamar eu prego. Templos pequenos também, não fazia acepção, tá? Querer levar uma vida só bem financeiramente, mas representar e ser representado. Para fechar essa parte aqui, estou colocando algumas coisas, caso você julgue necessário aplicar na sua aula, caso não, fique à vontade aí. Também entender que a denúncia, né, que ele fez contra os abusos sociais, a denúncia que ele fez dos ricos oprimindo os pobres, não foi algo só de um setor, de uma parte, né, por assim dizer, de uma seção do livro, não, mas de se estender. Por que é importante falar isso aqui, gente? Isso nos mostra que Miqueias não falava por isso por conveniência. Ou seja, ele chegou se apresentando um defensor dos pobres, ou seja, fazendo aí a cama dele, depois foi lá e mudou de assunto. Não. Durante todo o seu livro, ele continua batendo firme nessa mesma tecla, tá? Do mal que Samaria, ou seja, do mal que Israel Norte, né? Samaria, Israel Norte e Jerusalém, ou seja, Judá, Sul, é a maneira como oprimiam os pobres, a maneira como os falsos profetas faziam, a maneira como as pessoas pregavam a chamada teologia da prosperidade financeira. Isso era terrível lá também naquela época. Se a pessoa que isso é de hoje, sabe, tem muito tempo. Então mostra que essa é uma mensagem constante na vida dele. Então a gente precisa ser assim, gente. Começou a prega Cristo ressurreto, continua pregando Cristo ressurreto e encerra a carreira, guarda a fé pregando Cristo ressurreto, a palavra de Deus como ela é, sem inverter nada, sem mudar nada. Isso que é maravilhoso. Então, continuando aqui. Vamos lá então. 1.4.2. A maldade na família e na sociedade. As pessoas procuravam formas de matar seus semelhantes e de colocar seus conterrâneos na cadeia. A melhor pessoa era como um espinheiro. Não se podia confiar em um vizinho, nem mesmo o marido podia confiar na palavra da esposa. Dentro do próprio lar, a confusão havia se instalado. Então isso aqui é uma parte só, quem sabe você não julguei, professor, é necessário explicar isso aqui. Você pode estar pedindo que seus alunos leiam essas referências, e só de ler o versículo por si só se explicam. A ideia é mostrar como estava a situação terrível em todas as áreas dentro de Judá e, por conseguinte, Samaria, ou Israel, norte e sul. Tá? A situação estava terrível. Nos palácios, nos lares, nos becos, valados, nas praças, ou seja, então fora e dentro de casa, na família ou fora dela, a situação estava terrível. Uma bagunça generalizada. Então não havia mais respeito no casamento, no relacionamento com os pais, com os filhos. A ideia é entender isso aqui. Olha o tempo que Miqueias está pregando. Olha o tipo de pessoa, os ouvintes de Miqueias. É claro que tem um remanescente, a gente já viu isso aqui no passado, mas a ideia é entender que grande maioria estava vivendo dessa forma. Então não havia mais confiança entre amigos, pessoas, sociedade, não havia mais confiança no que tange matrimônio, casamento, não havia relacionamento bom dentro do próprio lar, né, confusão dentro de casa. Então essa era a situação vivenciada e enfrentada aí pelo profeta Miqueias, mas Deus usou esse camarada para pregar com autoridade o evangelho, a palavra de Deus, por assim dizer. Vamos lá então. 1.4.3 aí, os pecados religiosos. Dentre outros, uns dos pecados denunciados foram. Então a gente percebe o seguinte,
os pecados sociais e também os pecados religiosos, os pecados cometidos lá pelos falsos profetas, pelos sacerdotes. Também havia uma classe de pecados cometidos por essas pessoas. E a gente vê aqui, aqui é só uma listagem, tá? Cobiça, opressão e violência. Então, o rico querendo ser mais rico e oprimindo o pobre, crescendo nas custas do pobre. Violência, as pessoas se matavam, se degladiavam, não havia mais respeito, tá, mútuo, amor próprio também não existia. Incentiva a falsa profecia. Então a gente percebe, né, Miqueias 2, o verso 6 e o verso 11 mostra o quê? Que os falsos profetas começaram a querer frear, barrar o ministério de Miqueias, proibir que ele pregasse realmente, vaticinasse ou pregasse aquela palavra que Deus dera para ele, e de contrapartida esses profetas pregavam só prosperidade, só bênção, só questão financeira, só crescimento, quando na verdade Deus já havia enviado por parte de Miqueias e de, claro, Isaías e Oséias também, juízo, mas ao contrário disso, os profetas, os falsos profetas diziam que Deus não faria isso, que Deus amava a nação de Israel, que Deus jamais julgaria essa nação, que isso era mentira. Miqueias estava falando falsamente, era um falso profeta, mas quando na verdade eles o eram. Então a busca pelo crescimento financeiro fez com que esses profetas se vendessem. Isso aqui, gente, só isso aqui eu acho que já dá uma aula inteira para a gente poder falar aqui, né? Eu não tenho tempo, porque no vídeo a gente tem que ser bem prático aqui para não demorar muito tempo no vídeo, mas isso aqui já daria uma aula inteira aí. Então, continuando aqui. Assaltos a visitantes estrangeiros. Então, outra coisa que a gente percebia, às vezes pessoas que passavam por ali, como o texto diz, passavam em paz, simplesmente utilizavam aquelas rotas ali como passagem, essas pessoas eram assaltadas. Pessoas que iam para visitar, para conhecer, para passar por ali, se instaurar ali por certo tempo e depois voltar à sua pátria ou passar para uma outra, eram assaltadas. A maneira como eles tratavam os vizinhos, tratavam os estrangeiros, tratavam as pessoas que ali pisavam. Olha que coisa terrível. Outra coisa, desapossamento das viúvas. Outra coisa terrível também, as pessoas saqueavam, entravam, tiravam, tomavam até as casas das viúvas. Corrupção dos líderes. Então, aquelas pessoas que deveriam ser exemplo, cuidar da nação, orientar a nação, exortar a nação, a fim de que buscasse a Deus, eram as mesmas pessoas que estavam fazendo o contrário, que estavam levando a nação para a ruína. Gente, isso aqui também dá uma outra aula, né? Volta e meia são questões, às vezes acaba tendo até viés político. A gente percebe aí tamanho a dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Por fim, nós temos aí prática de sacrifícios humanos. A gente vê então, olha que coisa terrível, sacrifício humano, morte, assassinato, né? Idolatria, queimava, se matava as pessoas, entregue aos demônios, aos deuses, né? Como assim a gente diria. Então isso é um pouco dos pecados que foram denunciados aí pelo profeta Miqueias, para a gente ver como atual, né? Como eu disse lá no início do vídeo, lembra das considerações iniciais? Talvez as pessoas não estão familiarizadas com o livro de Miqueias, mas esses assuntos aqui, a gente pode perceber que são assuntos bem atuais, bem contemporâneos, que mesmo a pessoa não conhecendo o livro, a gente pode usar isso para despertar nessas pessoas o interesse por livros como esse. Tá? Naum, Miqueias, outros livros como esse aí, Sofonias, livros como esse. Esse pouco se lê na igreja, mas cujas mensagens são bem atuais. Vamos para o segundo tópico então. A política de Israel. Vamos lá. A política da boa vizinhança adotada por Acaz em relação à Síria denunciou sua total falta de confiança em Deus. Temendo ser derrotado por esse terrível inimigo, o rei Acaz profanou o altar do Senhor, colocando-o em segundo plano. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre o rei Acaz, né? Como Acaz ali, ele imitou, ele fez uma espécie de imitação, ele tirou o altar do holocausto e pôs um outro altar no lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Inclusive eu vou ler a referência para a gente poder ver isso aqui. Deixa eu abrir minha Bíblia, gente, com aberto aí já o meu slide. Peço vocês aí, né, licença para poder abrir aqui minha Bíblia e ler aqui com vocês. Estou usando a Arata, que é a Almeida atualizada aí. Vamos lá, 2 Reis 16, ok? Aberto aqui está. Quero ler, tá? Isso, vamos lá. Então diz aí, ó, 2 Reis 16, 10 e 16, eu quero ler com vocês que é algo interessante aqui. Então o verso 10 diz: Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Lembrando que Damasco não é Assíria, tá? Damasco é Síria. O rei da Assíria estava avassalando a Síria, então o rei de Israel foi próximo ali, tá? Damasco, na Síria. Ele não foi lá na Assíria, não. Vamos continuando aqui. Rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acaz tinha ordenado,
de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse a Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e sua oferta de manjares, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima o grande altar, o holocausto da manhã, queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares e o holocausto de todo o povo da terra, e da sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Olha aí, gente, deixa eu ler só o 16, eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Então, gente, o que a gente viu aqui? É que o rei foi lá, olha que coisa terrível, desmanchou lá parte dos utensílios do templo, e nisso aí, ele pegou lá, usou esse material para fazer um altar terrível, né? Ele pagou um tributo com isso e fez aí também um altar. E esse altar que é o problema. Então o rei, né, Acaz, foi lá em Damasco, na Síria, porque o rei da Assíria, né, estaria lá, então ele foi meio que bajular o rei da Síria. Lá ele viu um altar, achou o altar bonito, mandou desenhar, fazer uma espécie de planta, modelo, enviou essa planta lá para Israel e mandou copiar, mandou fazer a cópia daquele altar. Mandou tirar o altar que estava lá de bronze e mandou colocar aquele altar. Então, gente, o que é isso aqui? Isso aqui não é outra coisa senão o fato das pessoas estarem inovando. Isso é uma inovação. O camarada vê um negócio lá fora no mundão e quer trazer esse negócio esquisito para dentro da casa de Deus. Acha bonito lá fora e quer trazer para a casa de Deus. Gente, o altar trocado aqui não é outra coisa senão a chamada inovação. Isso tem uma coisa que é complicadíssima dentro da casa de Deus, a gente precisa ficar atento a isso, e Miqueias está falando contra isso, a gente muitas vezes quer inovar, como que se Deus precisasse inovar, como se as coisas de Deus não tivessem em si só o seu teor, seu valor, sua graça, que a gente precisasse estar inovando, imitando o mundo, trazendo coisas do mundo, perdoa falar, o lixo do mundo para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja. Então a gente precisa entender, ficar atento para não cair nessa esparrela, não cair nesse perigo, não cair nesse problema. De muitas vezes, há pessoas que querem trazer canções, vestimentos, coisas que são feitas lá no mundão, coisas que fazem sucesso lá no mundo, ou às vezes até deixou de fazer, né? Por um certo tempo fez sucesso lá no mundo, estava no auge, perde o sucesso, corre para cá e tenta inovar, trazer esse tipo de coisa para cá. Então a gente precisa estar atento com isso aqui, gente. Existe o altar de Deus, o altar de bronze, estipulado por Deus, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que é Cristo Jesus, que não precisa de alteração. A gente não precisa trazer altares do mundo para dentro da casa de Deus. Gente. A gente precisa ficar atento a isso. Deus é Deus de renovo. Tá? Deus é Deus de renovação, não Deus de inovação. A gente não precisa inovar, imitar o mundo, trazer estratégias técnicas comerciais, técnicas administrativas, técnicas laboriosas e tremendas, difíceis, complicadas, né? Sistemas aí do mundo, coach, gospel, para poder com isso querer alterar crescimento e traçar metas. Gente, basta pregar o evangelho genuíno, basta, melhor ainda, viver esse evangelho genuíno, viver na presença de Deus, servir a Deus, ser de Deus, estar com Deus, viver para Deus, por Deus, pela glória de Deus, é o principal. Então, fujamos das inovações, tá, gente? As chamadas, os carros de boi do mundo, tentar trazer os carros de boi do mundo para dentro da igreja, não dá certo, não. A glória de Deus não é carregada nos carros de boi do mundo, não, tá, querido? É sobre os ombros de Cristo Jesus, o nosso glorioso Deus, dos adoradores, aqueles que clamam e servem ao Senhor. Então a gente viu aqui o altar trocado simbolizando a inovação, a perigosíssima inovação. Continuando aqui, o foco do profeta. Vamos lá ver o foco de Miqueias aqui. Vamos lá, gente.
Não sei nem quanto tempo já está dando, como eu disse para vocês, que eu não edito meus vídeos, gente. Vocês já estão aí conosco há um tempo, sabe que não edito meus vídeos devido às dificuldades que teria. Então você vai ouvir latido de cachorro, vai ouvir uma série de coisas aí, e eu não, como eu não edito, eu não vou tirar. Então eu já vou pedir perdão por toda a falha técnica que aparecia aí, tá? Eu já ouvi aquele latido de cachorro, já ouvi barulho de música, já ouvi um monte de coisa tocando aí, e às vezes peço perdão a vocês, isso vai estar lá no fundinho, tá? Mas ore por nós aí para que a gente consiga melhorar isso aí com o tempo. Voltando aqui, então, o foco do profeta. Miqueias tinha a lei como referencial de sua mensagem profética. Não adiantava ao povo praticar a religião, oferecendo cultos. Ele esperava tão somente pelo cumprimento da justiça. Então, outra coisa, gente, a base, né, a referência lá da mensagem de Miqueias era a observância à lei de Deus. Em que sentido? De que a lei salva? Não. De que, cumprindo o que Deus havia ordenado, ele teria de Deus base e um ótimo testemunho a fim de que as pessoas pudessem olhar para ele. Então, muitas vezes, o que é a ideia aqui? A ideia é fazer pela obediência. Então, não é o sacrifício que muitas vezes manda. Não são as coisas que eu faço, ou em que grau, em que nível, qual a quantidade, a proporção das coisas que eu faço, mas a obediência a Deus. Então, a gente vê a base. Qual é a referência de Miqueias? Obedecer a Deus. Andar na lei de Deus, andar nos estatutos de Deus. Então, enquanto ele estivesse ali, ele tinha certeza de que Deus era com ele, de que tudo quanto ele estava profetizando da parte de Deus se cumpriria. Então, esse é o ponto interessante. Então, o povo às vezes queria praticar religião. Tem pessoas que muitas vezes querem viver pelos sacrifícios humanos. Coisas que muitas vezes os homens pedem que se façam, e coisas que às vezes nem são bíblicas. Mas as pessoas acham que com isso, por isso e por causa disso serão salvas. Quando, na verdade, o principal aí é obedecer a Deus, obedecer a lei de Deus, tá? É claro que obedecer às lideranças também, eclesiásticas, que estão ligadas a Deus, tá? Quando a liderança está cheia de Deus, a gente vê prazer em obedecer uma liderança cheia de Deus na vida. Então, isso é importante. Então, o foco do profeta aqui, qual era, gente? Obediência, obedecer a Deus. Então, ao contrário do povo que estava buscando religião, sacrifício, coisas lá para meritocracia, ou tentando agradar, ou bajular, por assim dizer, tentando comprar a Deus com as suas atitudes, ao contrário disso, Miqueias estava simplesmente obedecendo. Então, a melhor maneira de você vencer, o seu foco, meu irmão, o seu foco, minha irmã, é a obediência. Permaneça na obediência e você colherá grandes frutos diante de Deus, tá? Vamos lá, os juízos divinos. Tanto no Reino do Norte, Israel, cuja capital, né, tanto no Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria, quanto o Reino do Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, haviam profanado a lei e estavam comprometidos com o pecado. Samaria sofreria invasão da Síria. E o profeta lamentou o fato de que o Reino do Sul também seria castigado. Então, vamos lá, gente. Então, o que a gente precisa entender? Haveria juízo para ambos os reinos. É isso que esse slide, é isso que o comentarista, é isso que essa lição quer dizer, essa parte aqui quer dizer. É que o juízo já da maneira que eu estava indo, estava se tornando inevitável. Se o povo obedecesse, é claro, a gente entende que se houvesse obediência, automaticamente Deus tiraria de cima do povo esse juízo. Mas o povo só vinha definhando, só vinha piorando. Então havia juízo, tá? Ou seja, o que a gente quer passar aqui é que o povo não ficaria impune. Então, não haverá impunidade para os que praticam o mal. Muitas vezes você conhece pessoas, líderes às vezes, pessoas que você olha, a pessoa faz tanta coisa errada que às vezes você acaba pensando, pelo fato de ver a pessoa tá se dando tão bem, entre aspas, que parece que nunca vai haver um juízo para essa pessoa. Você fala, meu Deus, como é que apronta tanto, como é que tá aí, ó, tá inteiro ainda. Tem gente que fala, tá inteiro ainda. Mas, gente, não se engane. Asaf, Salmo 73. Ele diz que os pés deles quase vacilaram. Quase que ele sai da presença de Deus. Ele titubeou, ele balançou por causa daquilo que ele via. Né? Parece que o ímpio crescia, prosperava, enquanto que o servo do Senhor lá, o justo, não. Mas Deus mostrou para ele, quando ele entrou no santuário, o que vai acontecer no futuro. Então, gente, haveria juízo e haverá juízo. Não houve escapatória. Ambos sofreriam. E em dado momento, né, quando o profeta viu o juízo sobre Israel, norte, o profeta, claro, ficou chocado com aquilo, e ele também chegou a lamentar o que aconteceria no sul, porque ele também era do sul. Inclusive a terra dele seria devastada onde ele morava. Então, lá no sul ele viu, então isso trouxe uma tristeza. Então, a ideia é entender aqui que o juízo viria assim, e que isso trouxe ao profeta tristeza. Então, com isso, eu quero fechar essa parte aqui, pelo menos esse slide, dizendo que a gente não se alegra não, tá? De repente você está assistindo aí, e você não é cristão, está perto de alguém que está assistindo, de repente você servia ao Senhor e não serve mais, está afastado. Nós não temos prazer nenhum em dar péssima notícia de que quem não servia ao Senhor, quem não se entrega ao Senhor,
e vai acabar perdendo a salvação. A gente não fala isso com prazer, não. A gente não se agrada em dizer, tá, que quem não serve o Senhor vai perder a salvação. A gente fala isso com tristeza. E saber que ainda hoje há pessoas que não se entregam, não abrem o coração, preferem morrer sem Cristo e para a perdição do que se entregar ao Senhor. Então, a tristeza que tomou conta de Miqueias quando ele ficou sabendo que o sul, onde ele nasceu, cresceu, viveu, veria o cativeiro, é a nossa também, saber que às vezes parentes, entes queridos, né, amigos, pessoas que a gente conhece ali, pessoas ligadas à área profissional, trabalho, pessoas que a gente vê, vizinhos, que não se entregaram ao Senhor, infelizmente. É com dor no coração. Com a dor de Miqueias, eu falo aqui, infelizmente, juízo para essas pessoas haverá. Continuando, terceiro tópico, prenúncio do Messias. O que a gente percebe aqui, gente, a partir do terceiro tópico, professor, você que está acompanhando essa aula aí, você que vai lecionar ela domingo aí, é entender o seguinte: a gente viu lá no começo essa biografia, primeiro tópico, segundo a gente viu um pouco aí a respeito da situação como estava. Aqui, por isso que é bom dividir. Procure, se você conseguir, professor, fazer isso no primeiro tópico e no segundo tópico, procure não falar muito sobre as questões ligadas à área escatológica. Tente deixar isso para o terceiro tópico, para que você consiga ter uma aula bem proveitosa. Porque às vezes você está no primeiro tópico ainda e começa a falar um pouco sobre segunda vinda de Cristo, o Messias, aquele negócio, Yeshua HaMashiach. Você acaba se embolando, se perdendo, não consegue dar sua aula. Porque lembra que eu disse, é um livro que não é muito conhecido. Então, tente obedecer essa regra que é dita aqui. Tenta basear pela lição. Então, primeiro, segundo tópico, vamos focar mais lá no Israel, no antigo Israel, lá no tempo de Miqueias, né, no período dele, e vamos focar agora a partir do terceiro tópico um pouquinho mais, haja visto o fato de termos dito lá no passado, focar um pouquinho mais nessa questão do Messias, na vinda, no nascimento, na chegada de Cristo até a segunda vinda de Cristo nas duas fases. Primeira fase é arrebatamento, segunda fase em que ele vem em glória aí e todo o olho verá. Então vamos tentar focar um pouquinho no terceiro tópico, tá? Para que sua aula não se embole lá, você não se perca. Vai ser bom para você se você puder fazer isso aí, eu aconselho. Então vamos lá, dos vaticínios acerca do Messias, o de Miqueias e o de Isaías são os mais preciosos. Por quê? O primeiro profeta indicou o local onde o Messias nasceria. Olha que coisa interessante. O local, maravilha. O segundo disse que ele seria concebido por uma virgem. Então, olha a precisão, uma coisa linda. Lembrando que isso aqui não é adivinhação, não, isso aqui é profecia, para a gente ver como Deus, como o Espírito Santo usou esses homens tremendamente. Miqueias disse o local onde Cristo nasceria. Está lá em Miqueias 5:2. Local. Aí vem, que Belém Efrata, né? Tu, Belém Efrata. Belém Efrata. Aí vem o Isaías e fala da maneira que ele seria concebido. Ele seria concebido por uma virgem. Olha que coisa interessante. Né? E tem aquela velha briga dessa virgem, é Betulá ou Almar, no hebraico. Deixa para uma outra aula. Se tiver dúvida, manda um zap. Vamos falar um pouco sobre isso aí, da virgem. Né? O que seria essa ideia da virgem, né? Maria? Não é para aula, só citei aqui para despertar a curiosidade. Então, há duas palavrinhas, Betulá, no hebraico, e Almar. O que seria isso? Vamos ver isso aí. Então, continuando aqui. Ambas as profecias cumpriram-se, literalmente, na pessoa de Jesus. Miqueias anunciou a vinda do Messias em duas etapas. Vejamos a seguir. Então, vamos ver isso aqui, olha. Isaías e Miqueias, no que tange ao Messias, as profecias deles foram precisíssimas. Miqueias apontou diante de Deus, usado pelo Espírito Santo, o lugar, Belém Efrata. Isaías, a condição, o jeito, ele viria de uma virgem. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Vamos ver isso aqui então, como foi. Vamos lá. Então está aqui, ó, a primeira vinda do Messias. A primeira etapa dizia respeito ao seu nascimento em Belém Efrata, como já disse aqui, terra onde também nasceu o rei Davi. Jesus nasceu exatamente na cidade profetizada por Miqueias. Então, Miqueias diz que Jesus nasceria, o Messias, não citou o nome Jesus, né, mas o Messias lá, a profecia, viria de Belém Efrata. Então está lá, no jeitinho que Miqueias falou. E diz aqui, ó, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que coisa linda, gente, que maravilha, a gente lê isso aqui e o Espírito Santo fala tremendamente, que coisa maravilhosa. Então a gente vê aí, Belém Efrata. Lembrando que Belém, né, vem do hebraico Beit ou Beit Lehem, casa, Lehem, pão, do pão. Então Beit Lehem, Belém, casa do pão. Olha que coisa linda, onde o Messias viria da casa do pão, palavra, prosperidade. E vê a palavra Efrata, olha que coisa linda. Efrata está ligado junto aí. Efrata quer dizer o quê? Lugar frutífero.
Então, o Messias, Cristo Jesus, vem da casa do pão e vem do lugar frutífero. Isso é maravilhoso, gente. A segunda vinda do Messias, Miqueias prosseguiu falando do Messias como aquele que apresentaria o povo na força do Senhor. Apacentaria, melhor dizendo, perdão. Miqueias prosseguiu falando do Messias como aquele que apacentaria o povo na força do Senhor. Nessa ocasião, ele será engrandecido até os confins da terra. Vamos ver isso aqui. Miqueias 5,4 que diz a mesma coisa aí. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Isso aqui fala da segunda vinda, né, do Messias. Lembrando que a segunda vinda de Cristo, ela tem duas fases. A primeira fase, em que ele vem nas nuvens e busca, chama para si o seu povo, arrebatamento da igreja, como eu anelo esse dia. E a segunda fase dessa segunda vinda é em quando ele vem, calca o Monte das Oliveiras, ele vem em glória e todo o olho verá, acompanhado dos seus santos. Isso vai ser maravilhoso. Meu Deus, é muito lindo, tremendo. E Miqueias profetizando esse glorioso dia. Vamos lá, mensagem escatológica. Miqueias, assim como fez Isaías, falou acerca do futuro reino de paz instituído pelo Messias, que é o reino milenial. Vamos ver isso aqui. Tal vaticínio terá lugar no milênio, período em que as profecias referentes a Israel, ainda não realizadas, terão seu pleno cumprimento. Miqueias também foi um que profetizou o milênio, o reino milenial de Cristo, né? Um momento aí, um período em que Cristo estará reinando 1000 anos, literalmente, né? É claro que nem todos defendem essa linha. Então, como eu estou tentando, gente, não ser muito teológico demais, não falar muito, não acabar embolando as coisas, então eu não vou deixar isso para essa aula. Então, pesquise aí, professor, caso você deseje. Nem todas as linhas teológicas creem, escatológicas, creem que haverá um milênio no que tange 1000 anos literais, tá? Mas eu creio que a linha da revista, nossa linha, Assembleia de Deus, pentecostais que somos, cremos num reino milenial literal, ok? Então tá aí, né? Miqueias também falando acerca do milênio. Então fechando aqui a aula, gente. Miqueias conhecia bem a situação em que a nação se encontrava. Por esse motivo, sua profecia visava a trazer Israel de volta à comunhão com o Altíssimo. Da mesma forma, a Igreja de Cristo precisa ser a consciência crítica do Estado, denunciando as opressões cometidas pelos poderosos contra o povo. Enquanto aguardamos a segunda vinda do nosso Salvador, reflitamos nas palavras do profeta. Olha aí, gente, que coisa linda, maravilhosa e abençoada, né? Glória a Deus. Então, fechando aí, nós vamos entender o seguinte, tá? Precisamos sim ter pessoas que nos representam, precisamos também representar pessoas, tá? E não leve isso só para o lado político, não. É claro que você vai estar ouvindo e vai entender. Nós precisamos com testemunho, tá? Pessoas precisam ser representadas. É necessário que preguemos o evangelho, tenhamos um bom testemunho, sejamos... Alguém tem que existir pessoas que não cobram para pregar. Tem que existir pessoas que não cobram para louvar, tá? Tem que existir pessoas que vistam realmente a camisa do evangelho. E a gente precisa ser essas pessoas. Viver por amor a Deus, viver da fé pela fé. É claro também que existem as nossas necessidades, a gente entende isso. Você entende onde eu quero chegar, mas alguém tem que ir lá e pregar e viver o que realmente está na Bíblia. Não dá para poder virar um produto do meio, não. Então que Deus e Cristo nos abençoe, tá? Você tem aí, meu irmão, minha irmã, uma aula abençoadíssima, que Cristo Jesus fale melhor ao seu coração. Se julgar necessário, né, algumas dicas que a gente está dando aí, fique à vontade, irmão. Lembrando que você é livre, né, para optar por acatar ou não, mas sinta-se à vontade. Porque lembrando aí, como eu disse, por ser um livro que não é muito lido, então possa ser que tenha alguma dificuldade, ou um aluno não conheça o livro, mas se você tentar trabalhar dessa forma aí, eu creio que vai ficar o quê? Fácil, mesmo que o aluno não conheça o livro, o conteúdo do livro, mas os assuntos, temas mais atuais você pode abordar. Tá aí o nosso contato, sentindo o desejo, irmão, tempo de pandemia, dificuldade aí, às vezes não está dando para chamar pessoas para ministrar, para pregar, mas o meu contato sempre vai estar aí. Um dia que as coisas melhorarem, se um dia você se for tocado por Deus, você aí pastor, pastoreia alguma igreja, sentiu o desejo de nos contactar para falar conosco, irmão, só ligar, a gente vai conversar. Eu tenho certeza que vai ser bom para nós dois, você vai gostar. E é bem tranquilo, nós somos pessoas bem tranquilas, eu, minha esposa, minha casa, minha família, somos pessoas muito tranquilas para a gente poder lidar. Então fique à vontade, que Deus e Cristo vos abençoe. Um prazer, tá? Você que está assistindo, está compartilhando, fique com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.